Olá, tudo bem com você? Como é que está a sua memória, o seu foco, a sua atenção? Acredita que precisa melhorar? Fique comigo porque nesse vídeo eu vou compartilhar um monte de técnicas, várias estratégias para você melhorar o seu foco, a sua atenção e a sua memória. Mas antes disso, uma pergunta, hein? Você já assinou o canal? Já ativou o sininho para receber as notificações assim que eu colocar um vídeo aqui? Faça isso! E mais um pedido. Compartilhe esse vídeo com os amigos, nos grupos de WhatsApp, para disseminarmos este conteúdo que, sem dúvida alguma, pode ajudar muitas pessoas. Se você tem interesse em conteúdos ligados à psicologia, neuropsicologia, neurociência, desenvolvimento humano, este é um canal que você pode assinar para receber tudo isto. Todos nós temos falhas de memória, vez ou outra, sobretudo por conta da grande complexidade de atividades que nós precisamos lidar no nosso dia a dia, sem contar os distratores que são tantos, o celular, por exemplo. Por isso eu irei apresentar a você uma série de práticas e técnicas para você melhorar esse construto da cognição que é a memória. Mas eu acho extremamente importante destacar que o ato de aprender é uma tarefa intersubjetiva, é uma tarefa particular, é uma tarefa individual. Desse modo, então, o conhecimento ele é o resultado da combinação de estímulos do ambiente externo com o interno, envolvendo então a personalidade de cada pessoa. Cada pessoa tem um jeito próprio de aprender, mas as estratégias que eu vou apresentar a você servem para todo mundo. Bom, antes de irmos para as dicas para você melhorar a sua memória, o seu foco, a sua atenção, eu quero apresentar alguns erros que as pessoas cometem. Primeiro erro, ficar relendo o conteúdo. Segundo erro, ficar grifando tudo. Tem pessoas que grifam cerca de 80% do texto. Terceiro erro, ficar olhando as respostas, as páginas à frente. E quarto erro, acumular conteúdos. Tem pessoas, por exemplo, vão fazer prova, acumula o conteúdo, um dia antes lê. Ela não está aprendendo. Tá? Este aprendizado que ela está tendo é um aprendizado descarga. Depois que passam 2 dias, sumiu aquele conteúdo. Ter a memória, percepção, linguagem, as habilidades motoras, a atenção em ordem é muito bom. E por quê? Porque quando elas estão muito bem, isto é, quando elas estão num bom funcionamento, significa que você tem um bom funcionamento das suas funções executivas, isto é, você utiliza todos estes construtos para planejar, para executar, para finalizar objetivos ou mesmo mudar de planos. Todos estes construtos são importantes, mas acima de tudo, a forma como nós utilizamos cada um deles de forma harmônica e equilibrada gera maior sucesso para todas as pessoas. As funções executivas, portanto, são habilidades cognitivas que nos permitem, então, gerenciar, controlar e regular os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas ações diante de conflitos ou mesmo diante de distrações. Para ficar mais fácil a compreensão, eu vou dividir as funções executivas em 3 categorias para ficar muito claro para você. Primeira, o autocontrole, ou seja, a capacidade de resistir a fazer alguma coisa. Isto é, superar uma tentação para privilegiar uma ação desejada. Para compreendermos melhor o autoconhecimento, eu acho extremamente importante falar para você do sistema dual do cérebro. Nós temos um mecanismo do cérebro que é o sistema top-down, cima para baixo, e o sistema bottom-up, de baixo para cima. E esse sistema dual, ele existe em todas as pessoas. Uma pessoa que ela consegue gerenciar melhor as emoções, significa que o sistema top-down dela está mais desenvolvido. Uma pessoa que se deixa levar pelas emoções de forma muito intensa, significa que o sistema bottom-up, de baixo para cima, dela está mais imperante. O que é o ideal? O ideal é deixar de existir uma briga destes 2 sistemas e passar a existir uma dança, uma harmonia, um equilíbrio, uma sinfonia. Todos nós temos os 2 sistemas. Eu entendo que muitas pessoas utilizam o coração como uma metáfora, né, das emoções, mas nós temos o nosso próprio cérebro, áreas do cérebro que têm estes papéis, estas atividades. É óbvio que precisamos tomar um cuidado com isso, porque o cérebro não tem área que só faz isto, área que só faz aquilo. O cérebro, quando uma área está funcionando, todas as outras estão interconectadas. O cérebro é um sistema e todo o sistema é ativado quando uma área é ativada. Mas é óbvio que nós temos algumas áreas que têm atividades, que têm trabalhos diferentes. Portanto, esta área mais ligada à razão é o sistema top-down, isto é, a área superior aqui, de maneira especial, o nosso córtex pré-frontal, a área racional, ele gerencia melhor as emoções.
Ao passo que quando as pessoas se deixam levar mais pelas emoções, significa que o sistema que está operante nesta pessoa, no momento, é o sistema bottom-up, de baixo para cima. Então, top-down ou bottom-up. Agora, nós temos outros nomes para estes sistemas e é importante você saber disso. Existem alguns autores que chamam esses dois sistemas de sistema quente e sistema frio. Um dos autores que denominam esta área top-down ou bottom-up de quente ou frio é o Walter Mischel, que ele ficou extremamente conhecido pelo teste do marshmallow. Qual é o quente? O quente é das emoções para a razão, isto é, as emoções imperam acerca da razão. E o sistema frio é o sistema racional que gerencia as emoções. Existe outro autor, como Daniel Kahneman, que ele chama de via rápida e via lenta, via devagar. O que é a via rápida? A via rápida é o bottom-up, de baixo para cima, as emoções gerenciando a razão. E a via lenta? A via lenta é quando a razão gerencia as emoções. Vou dar um exemplo para ficar bem claro. Quanto que é 2 vezes 7? Possivelmente você respondeu 14. Agora, quanto que é 12 vezes 144 mais 5? Peraí, você precisa pensar um pouco mais. Para você pensar um pouco mais, a tua razão precisou gerenciar a sua emoção. Agora, algo que já está decor, você não precisa utilizar completamente a via racional para parar e pensar. Existe um outro autor ainda, o Timothy Gall, que ele nomeia como Self 1 e Self 2. Mas, no final das contas, basicamente é a mesma coisa. Top-down e bottom-up. Razão gerenciando emoção e emoção gerenciando razão. Garanto que você já ouviu falar em inteligência emocional. Pois é, inteligência emocional nada mais é do que isso. Quando você aprende a gerenciar as suas emoções através da razão. Isto é, quando o sistema top-down está assumindo a dianteira. Bom, para fecharmos essa questão do autocontrole, é importante você pensar que, quando estamos falando do sistema 1, sistema top-down, estamos falando de um sistema que é consciente, que é deliberado, que exige a nossa atenção, o nosso raciocínio. Agora, quando nós estamos falando do bottom-up, ou sistema quente, estamos falando de um sistema que é automático, que é quente, que é emocional e que não depende da consciência. Para você aprender mais e melhor, quais dos dois sistemas são mais importantes? Os dois. Agora, a segunda categoria das funções executivas, nós temos a memória de trabalho, ou seja, é a capacidade que nós temos de conservar informações na nossa mente que permite utilizar aí para promover um vínculo entre as ideias ou mesmo para calcular mentalmente e estabelecer prioridades. Aquelas informações que permanecem na nossa mente por um período muito curto, nós denominamos esta área específica de memória de trabalho. E a terceira categoria é a flexibilidade cognitiva, ou seja, a capacidade que nós temos de pensar de forma criativa para nos adaptarmos às demandas inconstantes e às exigências do dia a dia. Quando nós aprendemos a lidar com a nossa imaginação, com os nossos pensamentos, com a nossa criatividade para resolver problemas, significa que nós temos uma boa flexibilidade cognitiva. Agora que já compreendemos um pouco as funções executivas, é extremamente importante falarmos de concentração. E quando falamos em concentração, não tem como não falar em atenção. E existem diversas subcategorias de atenção. Primeira atenção, atenção seletiva, isto é uma atenção mais concentrada, mais focalizada. Serve então para identificar algumas informações que são importantes e ignorar aquilo que é irrelevante. Nós temos ainda a atenção dividida. O que é a atenção dividida? Fazer 2 ou mais tarefas ao mesmo tempo. O nosso cérebro não é bom para isso. Eu sei que vocês já escutaram muito o seguinte papo, que as mulheres têm a competência e a habilidade de fazer mais coisas ao mesmo tempo, enfim. Nós até conseguimos sim fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, mas exige um gasto muito grande de energia. Por isso que as mulheres estão tão exaustas, porque muitas vezes elas são levadas a acreditar que elas têm esta capacidade e aí elas usam demais esta atenção dividida e passam a ficar esgotadas. Por isso, tome muito cuidado, viu? É importante você treinar fazer 2 coisas ao mesmo tempo? Sim, é importante, mas aquilo que você precisa saber é que existe uma grande demanda de energia que está se esvaindo. A atenção dividida, ela drena sim a energia do cérebro. Pode fazer? Pode fazer, mas um pouco. Muito cuidado, muita cautela para ficar o tempo todo fazendo várias atividades, porque a nossa mente não faz isso direito e para que faça minimamente de forma adequada, ela exige um grande gasto
gasto de energia. Atenção seletiva, atenção dividida e atenção alternada. O que é a atenção alternada? É a capacidade de ir e voltar entre diferentes tarefas. Um exemplo da atenção alternada é quando você precisa seguir uma receita e fazer, por exemplo, executar. Então você lê aquela receita, alguns pedaços, vai e executa. Depois volta, olha mais um pouco, vai e executa. Então este ir e vir está ligado sim à atenção alternada, que é esta capacidade de ir e voltar entre diferentes tarefas. Outro exemplo é quando você precisa conversar com duas pessoas ao mesmo tempo. Você tem um foco na primeira e um foco na segunda, mas não pode esquecer o que a primeira disse, né? E nós temos ainda a atenção sustentada. Quando nós falamos em atenção sustentada, esta atenção está ligada diretamente à vigilância. É então a habilidade que nós temos de manter-nos focado durante uma atividade que é contínua, que é repetitiva. Quando a mente está focada em uma mesma atividade, em uma mesma tarefa de forma contínua, sem distrações, a atenção que estamos utilizando é a atenção sustentada. Imagine um motorista de caminhão no domingo, 2 horas da tarde, e ele lá na autoestrada, vendo só a estrada na frente dele, ele precisa manter a atenção. Qual é a atenção que ele está usando? Atenção sustentada. Eu acho extremamente importante agora apresentar para vocês os fatores que regulam a concentração. Então, se você precisa melhorar a sua concentração, você precisa prestar muita atenção nestas dicas acerca dos fatores que regulam a concentração. Primeiro, comprometimento, isto é, um compromisso pessoal para fazer o esforço necessário. É preciso que haja uma decisão de fazer cumprir aquilo que você quer. Concentração depende também de decisão. Segundo fator que regula a nossa concentração, o entusiasmo. Porque quando você tem um interesse verdadeiro, você aumenta a sua concentração. Terceiro fator, a habilidade. Como é que faz para ter habilidade? Simples, é só cumprir essas dicas que eu estou compartilhando com você. Quarto fator, estado emocional e um bom estado físico também. Quando nós temos preocupações, angústias, pensamentos negativos, pensamentos fixos, tudo isso drena a nossa energia mental. Ou mesmo um cansaço físico, quando nós estamos cansados, fatigados, quando nós não dormimos direito, ou de repente quando você não se alimentou de forma adequada, não tomou água suficiente, estes fatores, eles drenam também a nossa concentração, a nossa energia mental. E o quinto fator, ambiente. É extremamente importante que você tenha ali um bom gerenciamento dos estímulos que competem pela nossa atenção. Imagine que você quer ler uma coisa, precisa estudar e o celular do lado, o WhatsApp apitando a todo momento. É extremamente importante você gerenciar estes estímulos. Para melhorar então a sua atenção, o seu foco, nós precisamos melhorar estes 5 fatores, porque melhorando cada um deles, nós melhoramos o nosso foco, a nossa concentração e atenção no geral. E este oferece um efeito cascata. Melhorando um, você terá maior facilidade de melhorar o outro de uma forma muito mais rápida. Para que você tenha boa memória, bom foco e boa atenção, é necessário que você se preocupe com a sua alimentação, é necessário que você se preocupe com o seu sono e é necessário que você se preocupe com a atividade física também. Por exemplo, a alimentação. Hoje nós sabemos que a melhor alimentação para levar aí as pessoas a terem uma memória ao longo dos anos, enfim, até mesmo próximo ao envelhecimento, é a dieta mediterrânea. Por quê? Diversos estudos bastante novos, eles intensificam que quando nós temos uma boa quantidade de colina, colina é uma vitamina do complexo B que promove um progresso no nosso foco, na nossa atenção, em toda a nossa cognição. E esta dieta mediterrânea, ela tem uma quantidade muito grande de colina. Depois pesquise quais são os alimentos que contêm colina. O ovo, por exemplo, tem bastante colina. Agora, em se tratando de foco, nós temos 3 grandes barreiras para o foco. Primeira barreira é o tédio. Segunda barreira que nós temos é a ansiedade. E terceira barreira que nós temos é o sonhar acordado, é o devaneio. Sobretudo o devaneio. Quantas vezes nós estamos ali lendo, buscando manter o foco, mas aí começam a aparecer pensamentos intrusivos ou mesmo lembranças do que a gente precisa fazer ou não. Estes pensamentos atrapalham muito a manutenção do foco. Então eu vou apresentar para você uma técnica muito simples para gerenciar melhor estes pensamentos intrusivos. Então, quando você perceber que os teus pensamentos intrusivos estão vagando aí, diga para si mesmo com gentileza, sem se cobrar tanto. Porque algumas pessoas começam a se cobrar muito. Quanto mais você se cobra,
pior é a sua ansiedade, justamente porque você acaba se cobrando demais. Inclusive, tem estudos científicos que deixam muito claro que pessoas que se cobram demais têm um pior funcionamento cognitivo. Então, não se cobre demais. Simplesmente solte aquele pensamento. Volte com gentileza para aquilo que você estava fazendo, sem se cobrar demais. Então, quando você faz isto, nós conseguimos, então, melhorar o nosso foco. O que a gente não consegue? Nós não conseguimos manter a nossa atenção sustentada por muito tempo. É normal, é natural este movimento que a mente faz de criar historinhas, de trazer pensamentos, destes pensamentos intrusivos aparecerem. Então, isto é natural. E aí, o que você faz então? Você, com gentileza, volta àquilo que você estava fazendo. Mas se este movimento está acontecendo logo que você começa uma leitura, por exemplo, a mente começou a divagar, traga novamente. Isso pode acontecer várias vezes por minuto ou a cada 5 minutos, mas você vai desenvolvendo essa estratégia. Mas é importante ter claro que a ideia que não é desperdiçar energia tentando manter os pensamentos fora da mente. Apenas coloque um esforço em parar e reorientar o seu foco. Pare, perceba, pense e reoriente. Esses 3 passos são muito importantes. Bom, segunda dica para fortalecer a nossa atenção seletiva. Muitas vezes, vamos dar o exemplo da sala de aula, né? Na sala de aula nós temos vários estímulos, por isso manter o foco ali no professor ou no conteúdo que o professor está apresentando nem sempre é fácil. O que você precisa fazer então? Você precisa fazer de tudo para manter o foco. Vem um pensamento intrusivo? Agradeça esse pensamento e solte esse pensamento e volte para o aqui e agora, para o professor ou para o conteúdo. Mas quando você está nesse ambiente com vários estímulos e consegue gerenciar um pouco a sua escolha de foco, você está melhorando este músculo aí, metaforicamente óbvio, da atenção seletiva. Isto é, você está treinando para jogar fora, para ativamente excluir os distratores. Se de repente você percebeu que se distraiu, é simples, não se cobre, solte e volte o foco naquilo que é importante no momento. É uma técnica, é um treino. Se imaginar, por exemplo, nessa sala de aula, se alguém tossir lá na frente ou lá atrás, ignore este distrator. Se você fizer isso, você está treinando ali a sua atenção, o seu foco. Não olhe para a pessoa que tossir ou se de repente caiu algum objeto, não fique olhando, exclua ativamente esta ação e esse distrator e mantenha o seu foco atencional no professor ou no conteúdo. Imagine que você está numa festa, por exemplo, conversando com uma pessoa. Concentre-se naquela pessoa que você está conversando. Evite ficar atento a outros distratores. Isto pode ser um treinamento para você melhorar aí a sua atenção concentrada, a sua atenção seletiva. Terceira dica, faça pausas e descanso. É extremamente importante entre os períodos de concentração, se mover com o corpo ou mesmo com a mente. Pense em algo agradável, ou mesmo dê uma volta, vai tomar uma água. É extremamente importante estas pausas. Por quê? É uma espécie de escape que você vai dar ao cérebro, é um descanso. E quando o cérebro descansa, o cérebro trabalha também. Inclusive, diversos autores falam dessa importância de pausa, porque justamente é nesta pausa que muitas vezes aparecem sacadas, ideias, insights. Quarta dica, utilize a sua energia mental como estratégia, isto é, tente realizar as atividades que exijam maior concentração quando você realmente estiver mentalmente e fisicamente mais disposto e mais preparado. Saiba escolher com inteligência aquilo que você precisa fazer. Quinta dica, não se culpe demais. Então, essa dica vale para tudo na vida. Quando você se culpa demais, você piora a sua concentração, você piora o seu foco. Alguns autores destacam que, quando nós nos preocupamos demasiadamente, o nosso córtex pré-frontal, ele fica extremamente sensível, porque esta área do cérebro é muito sensível a queixas, a autocrítica. E por fim, vamos entender melhor a nossa memória. Nós temos então aquela memória de trabalho que eu já mostrei para vocês e nós temos a memória de curto prazo. O que é a memória de curto prazo? É aquela memória que nos apresenta a capacidade de guardar informações por um tempo, por poucos minutos ou poucas horas. Um compromisso, por exemplo, né? Marcou um compromisso com alguém, uma reunião, o tempo de você pegar o celular e marcar ou anotar
esta memória é importante para manter estas informações. Mas nós temos ainda a memória de longo prazo. A memória de curto prazo ela está mais restrita à parte daqui da frente do cérebro. A memória de longo prazo ela está espalhada por todo o cérebro. Imagine que o cérebro é um grande supermercado ali com prateleiras. E estas prateleiras têm os produtos divididos ali por categorias, por exemplo. Congelados fica de um lado, cereais de outro, produto de limpeza de outro. A memória de longo prazo ela tem um funcionamento bastante parecido. E quanto mais você repete essa informação, né, essa busca de informação na memória de longo prazo, mais intensa, mais forte ela fica. Vamos entender que a memória de longo prazo e a de curto prazo, elas interagem como uma espécie de polvo, né? Imagine que acessa a memória de curto prazo e busca uma referência na memória de longo prazo. E quanto mais essa memória de longo prazo ela é acessada, mais intensa ela fica. É como se este trajeto, este corredor, ficasse extremamente largo e fácil de caminhar sobre ele. Para que a memória de curto prazo se torne memória de longo prazo, é necessário que hajam 3 etapas. Primeira, a aquisição. Segunda, consolidação e terceira, recuperação. Essas 3 etapas, elas podem estar prejudicadas quando a pessoa apresenta um problema neurológico ou mesmo quando as pessoas não se alimentam direito. Porque existe alimentação que inflama o corpo e inflama o cérebro. E aí esta memória de longo prazo, sobretudo o hipocampo, que ele é o gerenciador das memórias, ele fica comprometido, inclusive morre neurônios. O hipocampo ele estreita, ele fica menorzinho, por conta de uma alimentação desregulada, inflamatória. Segundo, o sono. O sono ele junta um monte de toxinas no cérebro, que faz com que esta memória também funcione pior. E falta de atividade física, que também piora a memória. Bom, para irmos concluindo tudo isso que eu falei para vocês, é importante vocês saberem que para guardar um conteúdo de forma mais rápida e mais intensa, é extremamente importante que várias áreas do cérebro sejam estimuladas intensamente ao mesmo tempo. Então nós precisamos dessas duas coisas, várias áreas do cérebro ao mesmo tempo estimuladas e carregado de emoção. Um exemplo, imagine que você, ao pensar do almoço que você tinha na casa da sua avó, da sua tia, enfim, de um parente querido, quando você para lembrar deste almoço ou de um final de ano, você tem uma visão, você vem cheiro, você sente uma emoção muito grande. E por quê? Você utilizou várias áreas do cérebro, da visão, da audição, do tato, do olfato, do paladar, e o sistema emocional também ficou extremamente ativado. Várias áreas do cérebro e sistema emocional muito ativado. Esta memória ela é guardada de forma prioritária. Sendo assim, a dica principal para guardar um conteúdo é fazer com que o cérebro tenha diversas áreas ativadas e que o sistema emocional esteja ligado em tudo isso. Algumas pessoas conseguem estudar melhor escrevendo, outras pessoas falando, outras pessoas se movimentando. Nós temos canais preferenciais de comunicação ou mesmo de aprendizado. Imagine uma pessoa que é mais auditiva, ela gosta de estudar em voz alta, ela gosta de estudar falando. Então a dica é, haja como se você estivesse dando uma aula. Use entonações diferentes nos pontos que você precisa dar mais foco, mais ênfase. Utilize paródias. Grave a sua voz lendo as matérias, depois escute este áudio. Faça rodas de estudos, conversa, dialoga com as pessoas, ensine o seu cachorro, as pessoas que estão perto de você. Se você tem esta facilidade ligada à audição, então use e abuse. De repente tem pessoas que são mais visuais, então são pessoas que gostam de escrever, elas anotam tudo. E aí então anote, obviamente na hora certa, né? A primeira leitura você nunca deve anotar nada, a gente vai falar sobre isso ainda. Mas anote, quando de repente você estiver estudando na sua casa, registre os pontos mais importantes, crie mapa mental para compreender melhor o assunto, sublinhe com cores diferentes, faça tabelas, faça mapas mentais como eu disse, escreva as matérias com criatividade, com cor e com alegria. Agora, se você percebe que você é mais sinestésico, vivencie então o conteúdo, participe ativamente do processo. Repasse lá um texto caminhando da sala para a cozinha, do quarto para a sala, enfim, desde que, óbvio, isso seja confortável para você. Preste atenção na sua postura quando você está estudando. Muitas vezes a gente percebe
que algumas pessoas, quando ela está estudando, ela está literalmente esmagando suas mãos ou segurando o livro contra o próprio peito, quase faltando ar para respirar direito. Então leia com calma, descanse, busque um lugar agradável. E eu acredito que isso vai fazer bastante sentido e vai melhorar o seu foco, sim. Agora, ninguém pode estudar 2, 3, 4, 5 horas a fio. O cérebro não funciona assim. O cérebro tem dois métodos para funcionar de forma adequada: o concentrado e o relaxado. Nós temos áreas mais aqui à frente, mais aqui também na parte superior do cérebro, que estão ligadas à concentração. Então é importante se concentrar, sim, para estudar. Mas nós temos outras áreas que são importantes, porque quando você fica muito tempo concentrado, drena, gasta muita energia. E por que gasta tanta energia? Porque são áreas que estão ligadas a um grande alerta da mente. É uma área muito importante, muito útil para planejar, para executar e para encontrar soluções. Agora, não é a única. Nós temos também o modo relaxado do cérebro. Imagine que esse modo relaxado do cérebro, ele conduz a pensamentos mais automáticos, a viagens. É como se o subconsciente, ele assumisse a dianteira. E como é que faz para que esse modo relaxado funcione? Quando você está ali quietinho, sem fazer nada, quando você está caminhando, quando você está nadando, quando você está fazendo atividades rotineiras automáticas. E muitos cientistas destacam que este modo relaxado é extremamente importante para ter ideias, fantasias, sacadas, insights. Então pense o seguinte: o modo concentrado é importante para você realmente encontrar soluções, mas o modo relaxado também é importante para você encontrar ideias e sacadas. Estudiosos, como o próprio Albert Einstein, que diz que teve uma sacada enquanto estava dormindo, porque quando você está dormindo, sobretudo no sono REM, você está neste relaxamento do cérebro, nesse modo relaxado do cérebro, que é o modo das sacadas e dos insights. E este modo relaxado, ele junta informações novas com as informações antigas. É quando você de fato pensa fora da caixa, quando você tem ideias criativas, porque você consegue acessar um panorama geral. Por isso, estude, foco e atenção, mas tem um momento também para o seu relaxamento. O ideal é o equilíbrio aí da concentração e do relaxamento, porque nós sabemos que no foco, quando o seu cérebro está focado, aparecem mais as questões práticas, mas você não tem tantas sacadas e no momento relaxado você tem muitas sacadas. Por isso eu deixo uma última dica para você, que é a técnica do Pomodoro. O Pomodoro é uma espécie de relógio, né? O que é a técnica do Pomodoro? Você mantém o seu foco, mas você tem um momento também do desfoco. Isto é, você tem 25 minutos no qual você fica lendo, estudando e se concentrando, mas você se permite ter 5 minutos de pausa. E esta pausa, ela vai ser o momento então que o cérebro vai relaxar. 25 de leitura, de concentração e 5 minutos de pausa. Bom, pessoal, para finalizar esse vídeo, para ele não ficar muito longo, vou dar algumas dicas finais. Eu já falei que o sono é importante. Por que o sono é importante? Quando você está dormindo, ocorre uma espécie de faxina. Imagine que o cérebro é uma esponja. Você está lavando louça ali 2, 3 horas seguidas, o que acontece? A esponja está suja. Quando você espreme a esponja e lava a esponja, imagine que no nosso cérebro isso acontece quando estamos dormindo. Nós temos um sistema chamado glinfático, não é linfático, é glinfático, que é um sistema que justamente promove essa higienização de excesso de toxinas no nosso cérebro. E outra, é no sono que você aprende. Quando você dorme, tem uma química chamada acetilcolina que faz este translado da memória de curto prazo para a de longo prazo se houve repetição. Se o sistema perceber que aquele assunto é importante e houve repetição, isso só acontece no sono. Segunda dica, utilize sempre metáforas, analogias, simbologias. O cérebro adora isso para aprender. Terceira dica final, como eu falei, é importante a repetição, mas a repetição ela precisa acontecer com sabedoria. Como é que é a repetição com sabedoria? Não é ler e reler. Não, isso não funciona. Você, ao invés de ler 20 vezes no dia, você vai ler a mesma coisa por 20 dias. Aí acontece o aprendizado. Então, o conteúdo, a releitura, a repetição precisa ser espaçada e não tão intensas. Imagine que você está construindo uma casa. Você vai colocar aí todos os blocos formando as 4 paredes e o telhado num único dia? Não dá para fazer isso, senão a casa vai cair. Não deu tempo do cimento secar. Na nossa mente funciona mais ou menos assim. Então o que você faz?
uma parede por dia, e aí no final de 20 dias você conclui a casa, né? Utilizando a metáfora da casa para a metáfora de um conteúdo que você precisa aprender. A quarta dica final é: dá uma lida naquele conteúdo importante antes de você dormir. Ajuda muito a sedimentar, a cristalizar aquele conteúdo. Sabe, é extremamente importante o exercício físico para o aprendizado e para a memória, como nós falamos durante todo esse vídeo. Então, escolha caminhar ao invés de dirigir quando possível. Sabe, evite subir elevador, suba de escada, se for possível. Reserve diariamente um tempo para se exercitar. Eu sempre digo uma coisa: a melhor atividade física é aquela que você fizer. Se você esperar pelo momento perfeito, ele não vai chegar. Se você precisar de uma motivação extra, convide um parente, um amigo para fazer uma caminhada com você. Isso pode te ajudar, pode trazer mais gás, mais motivação. Se fizer sentido para você, plante um jardim, cuide com carinho, também é atividade física, cuidar de plantas e flores. E segundo alguns artigos científicos, quando nós temos contato com a natureza, nós melhoramos também a nossa concentração e a nossa memória. Se você tiver acesso à piscina, à praia, aproveite, tente nadar regularmente, pelo menos 3 vezes por semana. Existem diversos artigos e conteúdos científicos que apresentam diversas evidências que a atividade física ajuda a construir novas conexões entre as células cerebrais, porque promove uma química importante que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, que ele faz com que todos os nossos neurônios funcionem de forma mais adequada, e esta comunicação, a comunicação entre elas funciona muito melhor. Atividade física aumenta os axônios, isto é, o corpo dos neurônios, facilitando a comunicação. Atividade física ajuda a proteger o cérebro. Bom, pessoal, espero que vocês façam bom proveito desse conteúdo que eu trouxe. Eu sei que foram muitas informações, mas sem dúvida alguma, se você colocar em prática 1, 2 ou 3 delas, garanto que você já vai ter um bom progresso. Compartilhe esse vídeo, curta, compartilhe, para que mais pessoas entrem em contato com esse conteúdo. Foi um prazer estar mais uma vez com você e até uma próxima oportunidade.